expulsa o demônio, Jesus fala: agora Simão, vou para a tua casa. Peraí, o mesmo Jesus que opera na sinagoga é o mesmo Jesus que está indo em direção à casa de Simão Pedro. Aí nós vemos que Pedro não sabia do problema, mas tinha um problema esperando ele lá. Meu Deus. É porque assim, quando você vem para o culto, você não sabe o problema, te esperam para casa. Mas eu trago uma notícia: não preocupa com o problema. Porque quem está indo com você é maior do que o problema. Jesus está indo, Pedro não sabia do problema. Quando ele chega em casa, o que acontece? A sogra está enferma. A sogra está com febre na cama. Aí o texto vai dizer: e falaram dela para Jesus. Isso aqui é lindo, irmão. Por quê? Porque eles estão dentro de casa, Jesus está dentro de casa, mas os discípulos têm um papel importante. De quê? De falar dela para Jesus. A pergunta é: Jesus não sabia? Sabia, mas precisa de alguém interceder. Eita! Por que, irmão? Porque está faltando intercessor nos dias de hoje, que chega e fala: Senhor, vai na minha casa, Senhor, o problema é esse. Visita Beltrano, trabalha na vida de fulano de tal. Quando eles falam, o texto diz: e Jesus foi até ela. A pergunta é: Jesus não podia ter ido antes? Podia, mas porque alguém falou, porque alguém orou, ele está dizendo: eu vou até lá. Glória a Deus. Jesus chega até ela, e quando Jesus chega, ela está com febre. Ela está com o quê? Ela está com febre. Eu vejo duas características na febre. Terrível. O quê? Primeiro, quando a febre está muito alta, a pessoa ela fica tremendo de frio. Ou seja, ela está quente por lado de fora e frio por lado de dentro. Como muitos crentes ali. Quente por lado de fora. Aí por lado de dentro não perdoa. Ainda bem que eu te trouxe, hein, Breno? Ainda bem que eu te trouxe, nós dois saímos correndo. Do lado de dentro está guardando mágoa. Aí está o que? Está morno. Esse é o perigo, porque Jesus diz: antes era frio ou quente, mas quando está morno, eu te vomito. Segunda característica da febre: a pessoa vê alucinação. Oh, Deus. Já viu pessoa que vem no culto e fala: pastor, eu vi aquela fulana que me deu para o Senhor. Eu estou achando que a pastora está pegando o meu pé. Está vendo coisa onde não tem. Fala assim: não duvido que você dá glória a Deus. É forte, mistério, meu Deus. É forte. Está vendo coisa? Forte o rolo, Jesus. É forte. Síndrome da fé. Aí o texto diz: e Jesus chegando. Pera aí, irmão. Se está com febre, a primeira característica a gente toca onde? Minha mãe, minha avó, toda vez quando ia medir a febre, dava licença, pastor, chegava e fazia assim, ó. Tocar na cabeça, porque nós medimos a febre, mas Jesus não, Jesus toca nas mãos. Porque eu aprendo algo, irmão, mão vai falar acerca de obra. Ela só ficou doente porque parou de fazer. Aí Jesus está dizendo: quer de novo ser curado dessa febre, parar de ver coisa onde não tem e parar de ser hipócrita, volte a fazer. Lembra onde tu caíste e volte ao teu primeiro amor. Ela levantou, o texto diz, irmão, ela levantou e voltou a servir. Aí eu entendi: tem muita gente doente que parou de servir. Aí Jesus nessa noite prega na minha boca para me dizer: vai voltar a servir quando? Glória a Deus. Mas vamos lá. O pessoal agora sabe que Jesus tem graça. Aí Jesus agora começa a curar quem está na porta. Só que Jesus se retira para orar. Isso eu aprendo com Jesus. Antes de operar grandes sinais, prodígios, Jesus se retira para orar. E você já percebeu, irmão, todas as vezes que você retira para orar, Jesus, na sua totalidade, ele tinha uma gama de discípulos de 70. De 70 diminuía para 12. Dos 12 diminuía para 3. Quando o bicho pegava era 3. Aí de repente, quando estreitava nele, ficava só um. Porque só João ficou quando Jesus foi crucificado. Mas tinha certos momentos que nenhum tinha. Era só Jesus e o Pai. Aleluia. Já percebeu que tem certo momento na tua vida que você tem amigos? Tem certo momento que é só os familiares. Tem certo que é só aquele amigo íntimo. Tem certo que é só você e Deus. Aprende com Jesus. No momento que está só você e Deus, é o momento onde você recarrega as energias. Aleluia. Ele então vai orar. E quando ele ora, todo mundo fica alvoroçado. Cadê o mestre? Ele vai voltar? Não! Cadê o mestre? Aí de repente Jesus está descendo o monte. Que eu aprendo com Jesus.
Você quer orar, irmão? Vai para o monte. Vai para o monte. Jesus está descendo, de repente, o cenário vira. E é o texto que nós acabamos de ler. Quando o cenário vira, vem um leproso. O texto não vai falar acerca do nome, mas vai falar acerca daquilo que ele está vivendo. Porque é sempre assim. Quando fala do nome, fala acerca da história que ele carrega. Mas quando fala do momento, só mostra a situação. É isso que o mundo vê. O mundo não olha para a sua história, ele só olha pelo momento que você vive. É por isso que muitas das vezes vai te julgar pelo momento que você está vivendo, não pela história que você carrega. Mas Jesus é diferente, ele não te julga pelo momento, porque ele sabe que as fases passam. Ele mesmo diz: o céu e a terra há de passar, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, muitos vão te julgar pelo teu momento que você está passando, mas somente Jesus conhece a sua história. Nós vemos então que o texto diz: era um leproso. E quando nós olhamos para a lepra, nós olhamos para um jugo. É aqui que eu quero entrar. Muitos estão sob um jugo de servidão, não porque ele quer, mas porque foi acometido sobre ele. Nós vemos que esse homem sofre de uma lepra. O que é lepra? É uma hanseníase, hoje é detectada pelos medicina. Mas naquela época era algo terrível, era algo que começava nas costas, uma mancha pequena, e ia se alastrando. Quando ela era tão severa, irmão, acontecia 3 coisas. Primeiro, a pessoa perdia a sensibilidade. A lepra é um jugo terrível, onde a pessoa perde a sensibilidade. Se você colocar uma chama de fogo e o leproso colocar a mão, a carne dele ia derreter e ele não ia sentir dor, porque ele não tinha sensibilidade. Ela atacava os nervos, ela atacava a sensibilidade. E quantos estão debaixo desse jugo? Bom, entra dentro do culto e não sente nada, entra na presença de Deus e não sente nada. Aí quando está tudo ok, não está leproso, não sente mais a graça, não sente mais a unção, não sente mais o poder, não vê mais a majestade de Cristo. Segunda característica da lepra: quando ela estava em estado severo, a pessoa perdia as cartilagens, perdia a orelha, perdia nariz. Igual Jó, no seu estado deplorável, tinha que cavar um buraco, pastor, de 3 metros, e ele tinha que ficar lá. Por quê? Porque senão as aves de rapina já estavam dizendo: está morto, tem que comer a carne, está de putrefação. Mas quando nós olhamos, Deus estava dizendo: não toque na vida de Jó, porque está leproso, mas não está morto. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus. Nós vemos que a pessoa perde a cartilagem. Afeta a audição, afeta a visão. Quantos estão sobre esse jugo não ouvem mais a voz de Deus? Jesus da glória. E não conseguem ver Deus operar em nada. Rei da glória. Tem pessoas que Deus está manifestando todo dia livramento, resposta, e ele pergunta: cadê Deus? Não vê mais. É um jugo. Nós vemos então que o terceiro estado da lepra é que a pessoa, quando ela ficava, ninguém ficava perto dela, era um isolamento social. Em Levítico capítulo 6, a ordem do sacerdote é: o leproso tinha que ficar fora do arraial, fora do convívio da família, fora do convívio da sociedade. E mais, se alguém chegasse perto dele, ele tinha que erguer a mão e dizer: eu sou impuro, não chegue para cá, eu sou impuro. Mas nós vimos aqui algo poderoso nessa palavra. O que? Esse homem está vivendo todas essas fases, mas ele tomou uma decisão. Fala com esse irmão que está do teu lado: não importa o estado que você esteja, essa noite é noite de decisão. Por quê, irmão? Porque ele está leproso, ele não sente mais. Isso aqui mexe comigo. Ele não sente mais. Talvez ele não esteja enxergando direito, nem ouvindo direito. Talvez todos abandonou, mas ele tomou uma decisão: qual? Eu vou até Jesus. Glória a Deus. Irmão, essa decisão muda tudo. Por quê? Porque muitas das vezes nós, seres humanos, colocando desculpa: eu não vou no culto hoje por causa disso, eu não vou no culto hoje porque eu estou cansado, eu não vou no culto hoje por causa daquilo. Mas eu vejo alguém leproso que não está sentindo, mas está dizendo: eu vou até Jesus. Eu vejo alguém leproso que não está vendo, mas dizendo: eu vou até Jesus. Eu vejo alguém que está leproso, está dizendo: eu não estou estudando ele, mas eu vou até Jesus. Do jeito que está, eu não vou ficar
entrar, porque a unção dele me toca, a unção dele me renova, mas eu não Este homem assume um local. Uau! Não é de vítima. Porque hoje, irmão, me perdoe pela franqueza. Eu acho que é por isso que o pastor me chama, que os de fora tem coragem de falar. Hoje nós colocamos a posição, ai, tadinho de mim. A posição de mimimi, irmão. Só que o céu não tem mimimi. Glória a Deus. O céu, ele observa posicionamento. E deixa eu te dizer, o céu reage à sua ação. Meu Deus, que Quer mistério. uma prova? Glorificado. Nós vemos, ele está leproso, mas ele está dizendo, eu não vou ficar no arraial dos leprosos. Amém, Jesus. Deus lindo. Irmão, começa quando você muda a sua mentalidade. Verdade, Jesus. O jugo vai ser despedaçado quando você reconhece, dizendo, por que eu estou nessa situação? Quando a chave vira, pastor, e o senhor já é formado em psicologia, o senhor sabe, a nossa mente e o subconsciente é o que manda. Quando nós começamos a mudar a chave, e aqui nós ativamos o reino dentro de nós. Aleluia. Nós vemos então que ele diz,